Você sabe Dó maior, Sol, talvez Lá menor e ainda shapes como esse daqui? Mas é só isso. Se você se sente limitado e sempre tocando os mesmos acordes, então esse vídeo aqui é pra você. Eu vou te passar um exercício bem fácil que vai fazer você improvisar acordes novos, só que a partir daqueles que você já conhece e sem precisar de teoria, porque eu tô imaginando que você é um iniciante. Olá, eu sou Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia. E sim, aqui a gente vai usar a improvisação musical para descobrir novos acordes, mas não tema, porque improvisação não é uma coisa difícil. Isso quer dizer aqui simplesmente que você não vai planejar nada, não vai compor nada, então existe um elemento de criatividade, de liberdade nesse exercício. É para você ficar brincando com as notas. Para esse vídeo aqui, eu tô supondo que você consegue tocar alguns acordes básicos de violão, aqueles que todo mundo aprende, como os que eu fiz no início do vídeo aqui, Dó, Sol, Mi menor, Mi maior, etc. E que de preferência consiga, com uma palheta ou com as mãos, dedilhar. Isso vai ser muito útil nesse exercício. Mas eu imagino que você não improvisa e que você também não tem conhecimento teórico sobre a formação de acordes, para que você possa então formar os seus próprios acordes por si mesmo. Então, para quem não sabe, isso aqui é um shape de acorde, não é só o Mi maior, mas essa forma aqui das mãos, ela é um shape. Mas os shapes não são acordes, eles expressam os acordes de uma maneira muito específica. Então, por exemplo, esse aqui não é um acorde de Dó, ele é um shape de Dó expressando um acorde de Dó. Mas se eu tirar esse dedo, isso aqui também é um acorde de Dó. Da mesma forma, se eu vier pra cá, bem diferente, né? Isso também é Dó. Você está limitado nos acordes que você conhece porque você está viciado em fazer os mesmos shapes o tempo todo. Então, esse shape aqui para Mi maior, existem outros, mas você só sabe esse. Esse é um shape para Dó e você só sabe esse. Sol. E é basicamente por isso que a sua música vai soar sempre igual, que você vai sentir que em termos de harmonia, você não tem muito para onde ir. Mas a gente vai usar esse seu desconhecimento ao nosso favor, criando uma espécie de exercício que parte desses shapes que você já conhece e faz você, com pequenos passos simples, criar novos acordes a partir deles. Como fazer isso então? Vamos usar primeiro o acorde de Lá menor como um exemplo. Aqui está o acorde de Lá menor nesse shape básico que vocês conhecem aqui, com esse dedo aqui, esse aqui e esse aqui. Sinto muito pela minha corda Ré, pessoal, ela tá um pouco velha, ela não tá conseguindo afinar direito. E qualquer alteraçãozinha, por mínima que seja, que você fizer nesse shape aqui, vai alterar o acorde e você vai ter literalmente um novo acorde, um novo som. Pensa assim sobre esse exercício, tá? A ideia é você alterar uma das casas, por exemplo, que você tá tocando. Eu vou alterar isso pra cá, mas mantendo as outras no lugar, né? Então você tem que manter essas duas aqui, enquanto que essa muda para cá. E você vai perceber que isso é um problema de dedilhado, ou seja, você precisa de uma certa estratégia para ver como é que você faz esse som vir para cá e os outros se manterem ali. Na maioria das vezes, isso significa que você tem que fazer uma pequena alteraçãozinha nos seus dedos. Por exemplo, aqui eu mudei para essa barra, para essa pestana, pegando essas três notas aqui. Porque é mais fácil fazer isso. Mas outra pessoa pode decidir fazer isso também, com o seu dedo mindinho, chegar naquela mesma nota que eu queria chegar. Essa estratégia de dedilhado é por sua conta. Apesar disso, eu vou te falar, esse acorde aqui é um acorde de Lá maior. Então ainda é Lá, só que você alterou de menor para maior. Se você continuar buscando dessa forma, vai acontecer isso. Cada um desses é um acorde diferente. E até posso soltar a corda. Eu tô aqui na corda Si. Posso deixar o Si solto e vou ter esse acorde aqui. Agora, vamos tentar mudar esse shape num outro sentido, mudando outras casas. Então eu vou manter agora essa casa aqui fixa e essa daqui também fixa.
e vou alterar apenas essa daqui. Eu vou começar fazendo uma alteração de um semitom acima, ou seja, é uma casinha só que eu estou mudando. De novo, agora eu vou voltar. Vou voltar de novo. Agora eu vou ir na outra direção, um semitom para lá. Percebe quantos acordes tem aqui? E sim, isso soa como uma progressão harmônica. Não só como, eu tenho um acorde, outro acorde que eu posso usar isoladamente, mas soa como uma música que já existe. Por acaso, isso aqui é Pink Floyd. Agora veja o que acontece se eu mantenho fixos esses dois aqui e começo a alterar a casa que estava aqui no meio, que é o próprio Lá. Novamente, eu vou ir um semitom acima com esse dedo. Mudou o acorde, totalmente. Vou ir mais uma vez. Eu achei esse particularmente bem bonito. Como eu falei, se você dedilhar, soa mais interessante ainda esses exercícios. Voltei para onde eu estava, que é aqui. Vou ir mais um para trás. Um semitom abaixo. Olha que acorde interessante. Agora um semitom abaixo, a corda vai ficar solta. Percebe que cada um desses tem a sua própria beleza, na verdade é surpreendente. Que alguns deles são bem bonitos. E eu tenho certeza que você já ouviu isso antes também, porque isso aqui não é só 4 acordes que existem em sequência, mas é um movimento que é usado em muitas músicas. Em muitas músicas você vê que esse próprio movimento que eu estou fazendo, que é o que a gente pode chamar de um cromatismo, a nota vai de uma casa para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima em sequência. E geralmente isso faz um sentido tonal porque é muito comum, em música tonal pelo menos, que você se aproxime de uma nota por meio de uma outra nota que está um semitom abaixo dela, assim. E você chegou na nota. Por causa disso, e também o contrário disso também existe, né? Por causa disso, qualquer momento, em qualquer acorde, que você pegar o acorde, qualquer uma das casas e começar a fazer, vai para frente ou vai para trás, mesmo sem saber teoria nenhuma, você está fazendo uma série de progressões tonais que já foram muito feitas, desde os clássicos, desde Mozart, Beethoven, até a música pop atual. Isso é muito popular, muito recorrente, e agora você está fazendo isso também. Então o exercício não te dá só um bloco de acordes, vários blocos de acordes para você usar onde você quiser. Ele literalmente te ensina também algumas progressões harmônicas tonais muito importantes na história da música. E às vezes você vai encontrar sons que são realmente muito ruins ou muito esquisitos e que você não sabe fazer sentido deles. Por exemplo, se eu estou aqui em Dó e eu pego o baixo da nota, colocando ele um semitom acima, eu vou ter uma sonoridade um pouco mais esquisita. Mais aceitável seria vir daqui para cá. E de novo. Tô dedilhando sempre, mas você podia muito bem fazer isso aqui. Então o segredo é esse. Em qualquer shape que você quiser começar, pega um shape de um acorde que já conhece, como Sol, e tenta pensar que cada uma dessas casas é uma oportunidade. Você pode chegar só nessa casa aqui, onde originalmente está aqui esse dedo aqui, e pode brincar só com ela, de mover sempre para a casa seguinte, ó. Não precisa ir longe. Move para a casa seguinte, vai e volta, fazendo esse cromatismo aqui. Fez isso? Agora testa com essa nota aqui. Junto com as outras, claro. Pode ser chato ficar tendo que trocar os dedos, né, para manter as casas no lugar certo. Mas faz parte do aprendizado do violão isso. Você vai se guiar sempre pela lei do menor esforço. Veja só, como é fácil eu simplesmente
pegar o meu mindinho, que tá aqui solto, e colocar aqui na corda Ré, nesse espacinho aqui embaixo da nota Dó. É realmente muito fácil fazer isso e eu tenho um grande efeito, então busque isso. O mínimo de esforço para causar os maiores efeitos possíveis. Você vai estar treinando também uma série de progressões harmônicas que são bem mais sofisticadas do que aquelas que você consegue fazer com os seus acordes básicos. Se você conhece acordes mais pro meio do braço também, saca só. É isso, pessoal. Testa o exercício, vê se ele te ajuda a descobrir novos acordes e deixa um comentário aqui com o resultado. Também, se você tiver outras dicas para quem está querendo descobrir novos acordes no violão e se sente limitado, escreve aqui que vai ser muito útil. Todo feedback de vocês é útil. Não só nos comentários, mas no like e na inscrição do canal, porque esse ano de 2024 a gente está querendo chegar em 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda. Beleza? Valeu? Serafim saindo fora. Até a próxima. Quebrei a minha lâmpada. Eu destruí a minha lâmpada que geralmente fica aqui atrás.